Neste capítulo de Efésios 4, veremos que Paulo falará sobre como proceder em Cristo, sendo promotores da paz, da união e não o contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito, dirigidos por seu amor. Jesus distribuiu dons e talentos na igreja de forma que cada cristão seja útil para o crescimento da igreja. Não podemos viver na prática do pecado. Devemos nos despir do velho homem e seus vícios. O pecado entristece ao espírito, então, se quisermos ter um bom relacionamento com ele, precisamos respeitá-lo. Efésios 4. Paulo está falando sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele, o menor dos menores de todos os santos, passou a anunciar o Evangelho. A intenção desta graça é revelar a partes da formidável sabedoria de Deus. Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a amplitude do amor de Deus. Efésios 4, 1-2. Fé em sua missão. Versículo 1. Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esta exortação é uma transição maior na carta entre a afirmação que declara a fé da igreja e a declaração de sua missão. Paulo insistiu que a conduta do cristão deve ser digna de seu chamado por Deus. Efésios 4, 3-6. Guardar a unidade. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Os cristãos têm a responsabilidade de preservar a unidade no corpo de Cristo. Os 7 enumerados nestes versículos são o fundamento sobre o qual Deus Trino une a igreja. O plano de Paulo pode ser visto do ponto de vista da obra de um só Espírito criando um só corpo, um só Senhor Jesus Cristo criando uma só esperança, uma só fé e um só batismo, e um só Deus Pai criando um só povo de Deus. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e através de todos, e em todos vós. Um só Deus e Pai de todos lembra os cristãos de que Deus é um, e portanto a igreja deve ser uma. Efésios 4-7. Diversidade. Versículo 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo fundamenta a diversidade dentro da unidade da igreja. Deus concedeu uma medida de graça a cada cristão como dom de Cristo. Efésios 4:8. Dons aos homens. Versículo 8. Pelo que ele diz, quando subiu alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Este versículo é uma alusão a Salmo 68:18. A essência deste salmo é que o vencedor de uma guerra tem o direito de receber dons do povo que conquistou e que lhe está sujeito. Paulo quis dizer que Cristo venceu seus inimigos, pecadores não redimidos, e lhes deu dons, sendo Paulo o exemplo perfeito. Vencedor do pecado e da morte, Cristo concede dons a seus novos e dedicados seguidores, seus cativos. Efésios 4:9-10, Cristo ressurreto. Versículo 9. Agora que ele ascendeu, que é, senão que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Paulo enfatizou que o Cristo ressurreto e exaltado agora concede toda a plenitude de suas bênçãos à igreja e ao universo. Efésios 1:10. Efésios 4:11, os 5 ministérios. Versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Esta descrição se refere mais a pessoas dotadas, com dons naturais que podem ser aperfeiçoados e usados em prol do reino, do que a dons espirituais, contrastar com o que Paulo quis dizer em Romanos 12. São lista dos 5 grupos de pessoas dotadas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Apóstolos e profetas são fundamentais no trabalho da igreja, ver nota em Efésios 2:20. O termo apóstolos indica principalmente pessoas enviadas com uma missão de Deus. Os apóstolos também eram porta-vozes de Deus, trazendo novas revelações e entendimento à igreja. Os profetas revelavam aos cristãos a vontade de Deus para o presente, proclamação, e prediziam o futuro, profecia.
Todos os apóstolos eram profetas, mas nem todos os profetas foram apóstolos. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho e plantar igrejas. Eles proclamavam as boas novas com palavras e ações, e instruíam outros no evangelismo. Os pastores e professores tinham responsabilidades parecidas. Os pastores supervisionavam, confortavam e guiavam a igreja, pastoreando-a. Atos 20-28. Os professores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Seu trabalho era transmitir os ensinamentos revelados à igreja, 1 Coríntios 15:3-4, e não trazer novas percepções inspiradas, como os profetas. Os mestres são indispensáveis na edificação da igreja. Precisamos deles para capacitar os cristãos a distinguir falsas doutrinas do ensino verdadeiro. Efésios 4:12, o propósito. Versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito das pessoas dotadas é equipar outras para o ministério. No texto grego, os versículos 11 e 16 formam uma das muitas frases longas de Efésios. Às vezes, o termo traduzido como aperfeiçoamento era usado com o sentido de consertar e restaurar.